noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos a essa programação. A você também que nos acompanha de casa, se sinta bem com a gente nessa noite especial, a noite onde nós estamos retomando as nossas atividades aqui com essa cerimônia de abertura do nosso clube Raios de Sol. Boa noite, pessoal. Boa noite, desbravadores. Chegou o grande dia. Chegou o dia da gente celebrar a abertura das nossas atividades do ano de 2026. Estamos muito felizes porque você veio hoje aqui prestigiar o nosso clube. E clube, para a gente poder celebrar a abertura da nossa atividade, nós falamos o quê? Nós somos a luz do mundo! Somos Raios de Sol! Muito bem, pessoal, muito bem. Para o voto, posição. Voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos bravadores. Serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar a posição. Lei. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com referência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Alvo. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Objetivo. Salvar o pecado e guiar no serviço. Lema. O amor de Cristo me motiva. Para o voto de fidelidade à Bíblia, posição, e que a igreja se levante, por favor. Voto. Prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem de um Salvador. Pode abaixar. Crucificado, ressurreto e prestes a vir. Doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Baixar posição. Hino dos Desbravadores. Oremos. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos estar aqui na Tua casa a fim de Te adorar. Neste momento nós damos a abertura das atividades do Clube Raios de Sol, que essa
que o resto dessa programação possa ser abençoada, assim como até agora foi, e que possamos aproveitar ela e agradecer que o clube volta às suas atividades e todos terão bastante atividades a fazer. É isso que te pedimos, desde já te agradecemos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Que noite linda, né? E os nossos desbravadores estão muito elegantes com essa roupa de gala. Nós falamos aqui os nossos ideais. O nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. E é por isso que nós vamos cantar com muito entusiasmo o louvor Missão, Adoradores 4. Porque nós vamos falar de um pastor que cuidou de muito desbravador nas histórias da Bíblia e que ainda cuida de você hoje. Cante bem forte, declare que Ele é o seu pastor. Contigo eu andei seguro. Sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde
Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar com Ele. Amém. Louvado seja Deus. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar com Ele. Com Ele. Amém. Deus seja louvado. Podem se assentar. Quero chamar aqui agora uma equipe muito bonita. É praticamente um clube. Todos esses aqui que estão de uniforme branco representam a diretoria do Clube Rádio Sol desse ano de 2026. Olha quanta gente bonita. E olha que acho que está faltando um ou outro aí, né? Tem gente que, inclusive, ainda não comprou o uniforme de gala. Nós temos calouros que vão fazer parte da diretoria do clube. E é uma diretoria que enche a gente de orgulho. E por falar em encher a gente de orgulho, eu quero chamar aqui agora Ingrid Hatakayama. As atividades do clube começam oficialmente hoje, só que desde janeiro o clube vem trabalhando, né, Tia Ig? Bastante. A gente vem trabalhando bastante, Missão Caleb, a turma estava lá disposta, ajudando a gente, foi bênção. Foi bênção. E a gente preparou um videozinho para mostrar para vocês como é que foi um pouco desse trabalho.
comigo e pediram para fazer uma homenagem para você. A única coisa que eu posso dizer é que eu tenho muito orgulho de ser sua irmã. Eu estou muito feliz por ter o privilégio de fazer essa homenagem para você, e você é muito merecedor. Feliz em ter uma mãe, uma mulher que se dedica tanto à obra de Deus. E eu tenho muito orgulho da minha mãe, porque ela é um exemplo para mim na minha vida e sempre me motiva. Eu amo muito ela. Olá, Ingrid, estou aqui para falar que a gente é muito feliz por você estar na nossa família, mãe, líder, faz a gente, sabe, acreditar mais em Jesus, né? Ingrid, é muito bom ver a sua atuação aqui no Caleb. A sua participação é impressionante, como você se engajou, como você dá o sangue por essa missão. E eu, como irmã da Ingrid, tenho muito orgulho. Acho que essa é a palavra, porque eu vejo assim, ela muito dedicada em tudo que ela tem feito. Ela abre mão de estar, às vezes, em casa, com a família, para estar ajudando na igreja. E para a gente é um motivo de muito orgulho. Olha, eu quero dizer que é uma satisfação trabalhar nessa missão com você, né? Ver a sua dedicação, seu esforço, seu empenho, é gratificante. E trabalhar para Jesus ao seu lado é melhor ainda. Beijo. Ig, é muito bom ter você, né, com a gente aí. Você mesmo cansada, tá sempre disposta. Você tem no clube tradicional também, ajudando em tudo. E a gente está muito feliz de poder estar nessa missão com você. Muito obrigada por tudo que você fez. Pra mim, a tia Ingrid é a representação de amor em abundância. Ela é aquela pessoa que vai sempre te abraçar, sorrir pra você e ajudar ao máximo as pessoas ao redor dela. Estou aqui representando o Ministério Jovem para te agradecer por tudo que você fez na Missão Caleb. Realmente a sua vida é uma bênção e é muito bonito ver o quanto você se dedica para o Ministério de Deus. Palavras que definem a tia Ingrid, uma missionária. Divertida. Simpática. Amorosa. Atenciosa. Empática. Amiga. Tia Ig é força, Tia Ig é garra, Tia Ig é determinação. Tia Ig é tudo de bom, mas acima de tudo, Tia Ig é amor. Tia Ig, eu queria falar uma coisa bem legal pra você, mas eu não queria ser repetitiva. Mas é difícil não ser repetitiva quando a gente fala de uma pessoa maravilhosa, dedicada, simpática, alegre, colaboradora, muito amiga e que dá prazer de estar junto. Essa é você. Eu sei que outras pessoas já devem ter falado isso também, entendeu? Eu estou sendo repetitiva, mas eu quero repetir mesmo para você acreditar que você é uma pessoa maravilhosa e que a gente ama muito, tá? Eu te entrego a comenda Ondine Moab, um símbolo de gratidão e amizade. O Clube de Desbravadores Raio do Sol da Igreja Adventista Central de Vitória, pertencente à Associação Espírito Santense, reconhece que Ingrid Varjão Hatakayama segue os nobres ideais do nosso clube e foi além, sendo relevante à igreja, à comunidade e ao mundo. Sendo assim, em agradecimento ao trabalho e dedicação, condecoramos com a comenda Ondine Moab, um símbolo dos nossos fundadores, em demonstração de nossa gratidão e a nossa amizade. Uma saudação dos bravadores.
O Éber é todo engraçadinho, ele adora fazer a gente chorar. Sempre Estou uma muito surpresa. feliz. Vou tirar uma foto bonita aqui. Só agradecer ao clube, agradecer à igreja, porque está sempre apoiando a gente, os nossos trabalhos, a Missão Caleb. Muito obrigada. Eu amo esse clube, eu amo essa igreja e amo a Missão Caleb também. Obrigada, gente. Enquanto os desbravadores vão se assentar, nós teremos agora uma música instrumental.
Louvado seja Deus por este louvor instrumental, pelo Francis, a gente agradece muito. E hoje nós estamos muito felizes, 2 vezes. Uma, que o nosso clube está voltando, o Raios de Sol voltando, vibrando, né? Com todos vocês aqui, pais, desbravadores, nós estamos muito felizes, porque nós teremos um ano de 2026 muito, muito especial. E também nós temos aqui o nosso querido amigo e pastor Luciano Borges. Pastor Luciano foi nosso pastor aqui, estava relembrando com ele ali dos nossos momentos aqui, 2013 a 2016, e não era bem essa igreja, né, pastor? Foi renovada. E o pastor é muito especial para cada um de nós aqui. Quantos daquela época estavam aqui ainda? Olha aí, pastor. Tem bastante gente. Pastor, o senhor... Não pode. Mas nós estamos muito felizes em poder recebê-lo aqui. Não somente ele não está sozinho, está com a Marcela ali. Cadê a Marcela? E os filhos estão lá, ó. Está faltando a Bia, né? Está no IAESC. Olha, vocês são muito especiais para todas nós e para essa igreja. Pastor, o senhor é o nosso pastor aqui. Pastor Rafael Duarte também manda um abraço. E ele estende essa igreja aqui agora nas suas mãos. E o senhor é o nosso pastor aqui. Boa noite. Obrigado, Marcelo, pelas palavras carinhosas, pela hospitalidade. Obrigado ao Eber, a Edna aí pelo convite, ao pastor Rafael, né, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Tanto para mim, quanto para a Marcela, o Pedro e o Arthur ali. É uma alegria realmente poder estar aqui com vocês nesta noite. A Bia está bem longe, né? Resolveu ir lá para Santa Catarina, mas ela gostaria de estar aqui com vocês também. É realmente uma alegria, né? Poder estar aqui, ver que vocês estão, né, num templo novo, para a honra e glória de Deus. Ficou realmente lindo, maravilhoso. Eu sei, né, Paulo Raul, que alguma partezinha nisso a gente tem, né? Porque a ideia inicial entrou em gestação lá nos anos de 2014, né? A ideia de reformar, depois de demolir, e aí, né? Mas é como o apóstolo Paulo diz, né? Um é o que semeia, o outro é o que ceifa, mas o importante é que a obra avance e Deus é glorificado. Mas parabéns, né, pela nova igreja aqui. Tive a oportunidade de estar aqui na inauguração e realmente foi uma cerimônia muito bonita. Antes de abrir a palavra, deixa eu dizer umas palavras aqui à diretoria do Clube de Desbravadores Raios de Sol. Eu não sei se você tem consciência da bênção que você é na vida de muitas famílias. Cada igreja que eu passei, entre elas aqui, e aqui, né, o Pedro foi desbravador aqui, depois foram desbravadores em outros lugares por onde a gente passou, mas quando eu vejo a dedicação da diretoria a cada domingo, na elaboração e execução de cada cerimônia que acontece na igreja, nos acampamentos, nos campuris, né, na condução dos cartões para investidura, eu digo com sinceridade, como pai, vocês são uma bênção na vida dos nossos filhos. E eu gostaria que vocês que são da diretoria tivessem essa consciência, que a melhor recompensa é ver estes meninos e meninas desbravadores crescendo à semelhança de Jesus em estatura, graça, sabedoria diante de Deus e dos homens. Então que Deus abençoe vocês, aqueles momentos que vocês estiverem cansados, aqueles momentos que vocês estiverem meio desanimados, às vezes não se sentindo tão valorizados, tão reconhecidos, ou às vezes tão correspondidos no que estão empenhados, lembre-se que há um Deus que vê.
e o seu trabalho não será em vão e não ficará sem a devida recompensa do nosso Pai Celestial. Eu também quero falar para vocês que são pais de desbravadores, ou tios, ou avós, ou responsáveis, ou padrinhos, né? Aqueles que adotam às vezes alguns vizinhos e trazem para o clube. É muito importante a participação de vocês. É muito importante essa confiança que vocês depositam no clube, na igreja, para cooperar com o seu trabalho de conduzir esses meninos e meninas na formação deles, tanto para esta vida aqui, para que sejam pessoas de bem, pessoas íntegras, quanto principalmente para a vida eterna, para que eles possam habitar no reino dos céus. É muito importante a presença de vocês, o apoio de vocês, e lembrem-se, sempre há algo que vocês podem cooperar e ajudar esta diretoria, para que o clube realmente possa continuar crescendo, não só em número, em tamanho, mas cada dia mais em excelência e na condução das atividades do clube. E eu também quero falar para vocês que são desbravadores. Vocês poderiam ter escolhido não serem desbravadores, mas vocês escolheram pertencer ao Clube dos Bravadores, e vocês fizeram uma excelente escolha. Uma das coisas que eu acho mais importante que a gente aprende no Clube dos Bravadores é que o sucesso na vida, a felicidade na vida, está nas escolhas que fazemos de equilibrar algumas áreas da nossa vida, especialmente aquelas representadas pelo triângulo. A nossa vida espiritual, não é isso? A nossa vida intelectual e a nossa vida física, né? Físico, mente e espírito. O equilíbrio dessas três áreas da nossa vida nos ajudam realmente a viver uma vida mais feliz e mais bem-sucedida neste mundo e ainda caminhando para a vida eterna. Bom, quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 14 ao verso 16. Encontraram? Se você não encontrou, preste atenção na minha leitura aqui, para você não perder o texto. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Olha que texto poderoso esse aqui. O nome do clube, Raios de Sol, e como o Weber fez aqui, ao cravar a machadinha, nós devemos ser a luz do mundo, porque somos raios de sol. Sol é um dos símbolos de Jesus na Bíblia, o sol da justiça. Agora preste atenção no verso 16. Lá no verso 14, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. E no verso 16 ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Algumas pessoas às vezes confundem alguns ensinamentos de Jesus, Diz, não, quando a gente vai fazer o bem, a gente deve fazer para ninguém ver, porque Jesus falou que aquilo que a mão direita faz, que a esquerda não saiba. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo quando Jesus menciona umas outras coisas, por exemplo, quando ele diz, dos fariseus, que eles gostavam de ocupar os primeiros lugares na sinagoga, gostavam de orar em pé, para serem vistos pelos homens. Qual era o propósito, qual era o objetivo pelo qual eles faziam essas coisas? Porque eles queriam ser vistos pelos homens. E aí Jesus diz, eles já receberam a recompensa deles.
Porque se o objetivo deles era simplesmente serem vistos pelos homens, então, ok, está visto, era isso que você queria, é isso que você alcançou. Mas agora que Jesus está dizendo que quando nós fazemos as nossas boas obras, que Ele nos designou para fazer, o nosso propósito, o nosso objetivo, aquilo que deve estar realmente na motivação do nosso coração, não é sermos vistos pelos homens. É que as nossas boas obras, ao serem vistas pelos homens, levem os homens a glorificarem a quem? A Deus. Deus é glorificado quando você honra a Deus com as suas boas obras, com as suas boas escolhas. Outras pessoas podem elogiar, outras pessoas podem criticar, mas Deus está sendo honrado e o nome dele é glorificado por aquilo que você faz. Vamos pensar em alguns personagens bíblicos. Não vou ler aqui as histórias deles, eu vou contar a história deles para vocês, mas depois, se vocês desejarem, vocês podem ler com mais detalhe essas histórias na Bíblia, porque eu vou transitar em alguns personagens agora. Mas o primeiro elemento que eu gostaria de destacar é o seguinte: para você ser luz do mundo, você precisa escolher ser luz do mundo. É uma escolha que te pertence. Você escolhe seguir a Jesus. Você escolhe tomar as decisões na sua vida de acordo com a vontade de Jesus. E eu vou te dizer uma coisa: não importa onde você está. Não importa o ambiente que você está, você sempre terá a oportunidade de escolher fazer ou não a vontade de Deus, brilhar ou não como um servo de Deus, ser luz ou não. Vou dar um exemplo para vocês. A maioria de vocês estão aí na fase da escola, né? Dos estudos, os da diretoria, alguns aí nessa fase de faculdade e coisas assim. É um território onde a nossa fé é provada o tempo todo. Quando nós convivemos com amigos, com amigas, que pensam diferente de nós, que têm valores diferentes daqueles que vocês estão aprendendo no Clube de Desbravadores. Vou dar um exemplo aqui bíblico para vocês. Samuel. Já ouviram falar de Samuel? Conhecem bem a história de Samuel? Quem foi Samuel na Bíblia? Ele foi um profeta, mas antes de ser um profeta, ele foi um menino. Samuel, cujo nome significa pedido do Senhor, foi a resposta de Deus à oração de sua mãe Ana. Ana não podia ter filhos, e ela sofria muito por isso. E um dia, no templo, ela derramou a alma perante Deus, ela desabafou com Deus, ela orou a Deus, e ela fez esse pedido a Deus, e Deus lhe concedeu o que ela havia pedido. E ela havia feito uma promessa, que se Deus atendesse a oração dela, ela iria devolver o filho para que ele fosse dedicado a Deus e servisse a Deus por todos os dias de sua vida. E então, quando Samuel chegou a uma idade, né, ali infantil, provavelmente por volta dos seus 6, 7 anos, ele foi levado para o templo para ficar ali aos cuidados do sacerdote Eli e da família de Eli. E Samuel, então, ele começou como um ajudante no templo, né? Fazia o serviço de limpeza, de organização. E aí a gente conhece aquela história linda, né? Quando numa noite Deus chamou Samuel. Samuel. E aí Samuel achou que era o sacerdote que estava chamando, e ele foi lá falar com Eli. E Eli disse: não, eu não te chamei. E aí de novo, aconteceu de novo, ele falou: não foi eu. E aí Eli falou: peraí, é o Senhor que está falando com você. E aí Eli ensinou Samuel: Samuel, quando a voz falar de novo com você, o que você vai dizer? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
essa atitude de Samuel, queridos desbravadores, e todos que estamos aqui, é uma atitude que nós nunca podemos esquecer em nossa vida. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O que é para fazer? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel estava na igreja, estava no templo ali, vivia no templo, trabalhava no templo, estudava no templo. Então você vai dizer assim: pastor, então estava tudo bem com Samuel. É verdade, mas nem tudo estava bem ao redor de Samuel, porque os filhos de Eli, do sacerdote, eles não davam bom testemunho, eles faziam coisas erradas dentro do templo, dentro da igreja. Samuel precisou, num dado momento da vida dele, fazer uma escolha. Ele iria seguir o mau exemplo dos filhos de Eli, ou ele iria seguir a vontade do Senhor? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Sabe quem Samuel representa aqui? Representa você, desbravador. Quando você está na igreja, quando você estuda numa escola confessional, como por exemplo o Colégio Adventista aqui de Vitória, aonde, vamos assim dizer, tecnicamente, as coisas são favoráveis para você fazer boas escolhas. Mas não se iluda, em qualquer lugar que você estiver neste mundo, você sempre terá a oportunidade de escolher entre o bom caminho e o mau caminho, entre ser luz ou deixar de ser luz. Felizmente Samuel escolheu o bom caminho e ele foi luz durante todos os dias de sua vida, não só quando ele era jovenzinho, mas mesmo depois, quando ele virou jovem adulto e idoso, Samuel andou nos caminhos do Senhor. Um outro personagem bíblico que contrasta com Samuel é Daniel. Conhece bem a história de Daniel? Daniel, por volta dos seus 16, 17 anos, ele foi levado cativo. Nabucodonosor fez uma guerra da Babilônia contra Jerusalém. Eles invadiram Jerusalém e Nabucodonosor pediu para que eles escolhessem lá, soldados, pegassem os filhos da nobreza, os jovens que fossem bonitos, inteligentes e aptos para assistirem perante o rei. Essa nata de Jerusalém, estes jovens, deveriam ser levados cativos para a Babilônia e eles teriam um tratamento especial. E entre estes jovens estava Daniel e os seus 3 amigos. Ou seja, não era apenas Daniel e os seus 3 amigos. Existiam mais jovens em Jerusalém que foram levados. O texto bíblico diz: entre estes jovens estavam Daniel e os 3 amigos. E durante 3 anos, eles assistiram ali perante o rei, eles estudaram, a ciência dos caldeus, eles estudaram a cultura dos caldeus. Eu costumo fazer uma comparação que é a seguinte: Babilônia naquela época era a maior potência mundial que existia. E esses 3 jovens, eles foram para a melhor escola da Babilônia, a escola real. Seria hoje como, por exemplo, se você pegasse uma grande potência mundial, como os Estados Unidos, por exemplo, e pegasse uma universidade de muito renome nos Estados Unidos, como Harvard, por exemplo, aonde se pegaria o que há de melhor no mundo e coloca naquele lugar para estudar. E lá, naquela universidade, que não era confessional, que não defendia os valores de Israel, que não defendia os valores do povo de Deus, que não tinham costumes e modos que eram de acordo com a vontade de Deus, foi lá que Daniel e seus amigos foram estudar. Lá eles tinham a oportunidade de fazerem escolhas. Eles podiam escolher sucumbir na cultura dos caldeus e viver como todo mundo vivia, ou eles poderiam escolher, apesar dos desafios e das dificuldades, para fazer a vontade de Deus, escolher fazer a vontade de Deus. E eles escolheram.
Eu costumo dizer que se Samuel foi aquele jovem que estudou no internato da igreja, no colégio da igreja, Daniel é aquele jovem que não estudou na escola da igreja, não foi para a universidade da igreja, mas apesar disso, ele foi um servo de Deus, porque ele fez escolhas de acordo com a vontade de Deus. Interessante que no capítulo 1 de Daniel, Daniel já tem que fazer uma escolha. E a primeira escolha que ele tem que fazer lá é com relação ao que o rei servia à mesa. E ele ficou numa situação tensa, né? Porque imagina, ele está sendo favorecido. Ele veio como escravo, mas pode comer à mesa do rei. Agora ele vai fazer, vamos assim dizer, como a gente diz lá em Minas Gerais, né? Vai fazer essa desfeita, né? Com esse banquete preparado, vai fazer essa desfeita. E aí Daniel pediu para não comer daquela comida. E é interessante a sabedoria de Daniel. Até a maneira como ele coloca as coisas, né? Ele chega lá para o chefe, que cuidava ali dos cativos, e diz assim, o chefe falou, olha, eu não posso te dar isso que você está pedindo, porque o rei vai ver que vocês vão estar pior de aparência, e a minha cabeça é que vai ser cortada. E aí Daniel falou, não quero criar problema para você, vamos fazer um teste. Experimenta a gente por 10 dias, e no final dos 10 dias você julga segundo aquilo que você vê. Olha a sabedoria de Daniel. Essa sabedoria de Daniel de encontrar solução aparece no livro todo dele, em vários momentos. Lá quando sai depois o decreto lá, né, logo ali no capítulo 2, que o rei quer matar todos os sábios, ele pede tempo para o rei. Você precisa ter sabedoria de Deus nas escolhas que você tem que fazer, para que as suas escolhas sejam bênção na sua vida e bênção na vida de outras pessoas também, porque nós não vivemos só para nós mesmos. No capítulo 2 de Daniel acontece uma outra coisa interessante, sabe? Daniel agora já estava estabelecido, porque no final do capítulo 1 ele foi achado mais sábio que os sábios da Babilônia, ele já tem lá uma posição, né, de sábio. Mas o rei tem um sonho, o rei estava preocupado com o futuro, com o que ia acontecer depois, e Deus deu um sonho para o rei, dizendo o que ia acontecer no futuro. O rei acordou, e o texto bíblico, muitos estudiosos da Bíblia dizem que talvez Nabucodonosor não tenha esquecido de todo o sonho. Mas ele faz uma prova com os sábios, ele chama os sábios e diz, olha, eu tive um sonho, estou perturbado, quero saber o que significa, mas para eu ter certeza que vocês podem me dizer o que significa, vocês precisam me contar o sonho. E aí os magos falaram, peraí rei, aí não dá para a gente, né? Porque o senhor conta o sonho e a gente dá a interpretação. E aí o rei diz assim, não, vocês estão nessa enrolação aí, para vocês ganharem tempo, e me enganarem para as coisas, a situação se mudar. Então é o seguinte, se vocês não me disserem qual é o sonho e qual é a interpretação, todos vocês vão morrer. E aí os sábios dizem uma coisa para o rei, eles dizem assim, rei, o que você está exigindo, não existe nenhum sábio sobre a terra que seja capaz de te dizer o que você quer, a não ser os deuses. E os deuses não moram com os homens. Olha que coisa interessante. Aquela crise foi estabelecida no palácio para que se evidenciasse quem verdadeiramente era sábio e quem verdadeiramente era Deus. Sabe por que às vezes acontecem crises na nossa vida? Algumas crises acontecem por algumas escolhas erradas que a gente faz. Não é dessas que eu estou falando. Existem crises que acontecem na nossa vida que você não fez nada para provocar esta crise, mas ela aconteceu. Uma outra pessoa tomou decisões que causam dificuldades na sua vida, crises na sua vida. Você corre riscos às vezes, né? Por exemplo, para quem está na faculdade, às vezes um professor muda a data de uma prova, alguma coisa, e você passa por uma dificuldade. Não sei se vocês assistiram ontem o Provai e Vede, né? Que é a história de um universitário de medicina, que durante a pandemia ele estava lá fazendo a prova pelo computador, deu uma pane no computador dele, não conseguiu fechar a prova, já era sexta-feira, o professor
falou para ele que não tinha jeito. No sábado ele recebe lá a mensagem que ele está reprovado na matéria, e ele fica angustiado com aquilo, que é uma crise. Algumas crises, às vezes, nós não somos culpados dela, mas elas acontecem. Agora, preste atenção numa coisa. Toda crise, ela revela quem é quem. A crise revela realmente quem é você diante daquela circunstância. Revela também quem são os outros. Por exemplo, no caso desse garoto do Provai Ver de ontem, se você não assistiu, a turma dele foi conversar com o professor, dando testemunho dele, falando da fé dele, da pessoa que ele era e que ele deveria merecer uma segunda oportunidade pelo professor. E aí o professor ligou para ele no sábado e disse que na segunda-feira ele poderia refazer a prova. No caso de Daniel, quando o rei mandou matar os sábios mesmo, e chegou a notícia em Daniel, ele falou para o chefe lá: o que está acontecendo? Por que o rei está tão irado? Não, é por isso, por isso. Ele falou: me leva na presença do rei. Ele chega na presença do rei e diz para o rei: rei, me dê tempo, e eu vou trazer a solução para você. Daniel não pediu para o rei contar o sonho, porque ele já sabia que isso não era uma opção. Então, rei, me dá um tempo. E aí a Bíblia diz que Daniel e seus amigos foram orar a Deus. E oraram a Deus pedindo misericórdia a Deus. O que você faz quando você passa por momentos difíceis na sua vida? Ana, a mãe de Samuel, no momento difícil da vida dela, ela orou. Daniel e os seus amigos, no momento difícil da vida deles, eles oraram. Nós devemos orar sempre. Mas especialmente quando nós enfrentamos desafios e dificuldades, nós devemos buscar a Deus logo. Não fica se debatendo, tentando resolver as coisas por você mesmo. Busque a Deus, entrega na mão de Deus, coloca na mão de Deus. Porque Deus, Ele nunca falha com os seus filhos. E Daniel, então, naquela noite teve uma visão. E na visão dele, ele viu o que o rei tinha sonhado e qual era a interpretação do sonho. E no dia seguinte, então, quando Daniel entra na presença do rei, Daniel diz assim para o rei: rei, o que o senhor exige, realmente não existe sábio neste mundo que possa declarar. Mas há um Deus no céu que revela mistérios, e Ele te fez saber o que vai ser. Olha que legal o que Daniel está fazendo. Ele podia chegar lá, né, cheio de banca, né? Olha, rei, eu tenho a solução para você, eu consegui, rei, eu sou o cara. Não, Daniel não faz nada disso. Porque uma das características de um filho de Deus é a humildade. Humildade não é simploridade, não é você se fazer de coitado. Humildade é você reconhecer o que você é e o que você não é, o que você é capaz e o que você não é capaz. E Daniel era humilde para reconhecer de que não havia nele nada de especial, mas havia um Deus no céu, que em sua misericórdia estava dando a ele a solução que o rei precisava. E ali, naquele momento, se revelou diante do rei quem era verdadeiramente sábio: Daniel. Quem era verdadeiramente Deus? O Deus de Daniel. E no final do capítulo, Nabucodonosor fica tão empolgado com Daniel, que ele coloca Daniel como um dos chefes. Olha de novo a humildade de Daniel. Daniel chega para o rei e diz: olha, é o seguinte, ok, eu dei a solução para o rei, estou feliz com essa função nova que eu vou ter no reino da Babilônia, mas eu não fiz isso sozinho. Eu tive 3 amigos que oraram comigo, eu tive 3 amigos que estavam comigo. E aí o texto bíblico diz que, a pedido de Daniel, o rei constituiu os seus 3 amigos sobre as províncias da Babilônia. Daniel deu o crédito a Deus, Daniel dividiu o crédito com os seus amigos, porque ele tinha uma humildade autêntica e verdadeira. Escolhas que a gente vai fazendo na vida. Daniel se tornou uma luz na Babilônia. Quando você chega, por exemplo, no capítulo 4, o rei Nabucodonosor, ele se converte ao Deus de Daniel. O capítulo 4 do livro de Daniel é uma carta testemunho do rei Nabucodonosor, dizendo que ele agora estaria entregando a vida dele ao Deus de Daniel. Sabe, tem um ditado que eu não concordo com ele.
Tem um ditado que diz assim: santo de casa não faz milagre. Já ouviram esse ditado? É mentira. Santo de casa não faz milagre se não for santo. Tá certo? E por santa, que eu não estou querendo dizer uma pessoa que vive uma vida impecável, estou dizendo de uma pessoa que é um pecador arrependido, uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus diariamente, que procura viver para a honra e glória de Deus. Daniel, pelo seu testemunho, ele levou o maior monarca da terra daquele tempo a entregar a vida ao seu Deus. Lá no capítulo 5, Daniel estava esquecido, porque Nabucodonosor já tinha morrido, já era um novo rei, e às vezes isso acontece, né? Às vezes você é reconhecido por algumas pessoas e de repente as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, e aquelas pessoas que te valorizavam tanto já não estão ali, e de repente você está lá, né? De lado. Daniel estava esquecido, mas ainda tinha o seu valor. E aí no momento da crise que acontece no capítulo 5 de Daniel, que é quando aquela mão que aparece na parede, que é a noite que Babilônia é tomada pela Medopérsia, né, que o reino da Babilônia cai, naquela noite quando o rei lá, né, que era o neto de Nabucodonosor, e toda a corte estavam lá bebendo vinho, festejando nos utensílios do santuário do Deus de Israel, né, blasfemando e tudo lá, quando aquela mão aparece na parede, a Bíblia descreve que o rei Belsazar, os seus joelhos batiam um no outro, ele estava tremendo de medo, e os magos entraram e não podiam dizer o que era aquilo. Aí a rainha mãe, ela diz: por que você está angustiado? Há um homem no teu reino, Daniel. E o texto bíblico é maravilhoso, porque o texto bíblico diz assim, que a rainha diz assim: porque há nele um espírito excelente. Olha que testemunho. Há nele um espírito excelente. Queridos desbravadores, é esse espírito que nós precisamos cultivar em nossa vida. Sabe, quando os nossos professores olham para a gente: pô, esse garoto tem um espírito excelente, essa menina tem um espírito excelente, esse funcionário tem um espírito excelente. E não importa o que você faz na vida, mas aquilo que você faz na vida, a excelência que vem da divindade de Deus em você precisa se manifestar. E aí Daniel chegou, deu a interpretação e aconteceu lá o que ia acontecer. Mas eu falando dessa questão de espírito excelente, eu lembrei de uma história real que aconteceu comigo quando eu era pastor lá no Rio de Janeiro. Só para ilustrar bem isso que eu estou querendo dizer para vocês. Teve um dia, uma médica me ligou. Ela se identificou pelo nome, falou: você é o pastor que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Barra da Tijuca? Eu falei: sim, sou. O que eu posso atender? Não, é que eu tenho uma empregada que ela é faxineira aqui no meu consultório, e ela é Adventista do Sétimo Dia, e eu gostaria de conversar com o senhor. Aí eu até achei que era alguma bronca, né? Falei: será o que está acontecendo aqui, né? Aí marquei com ela, fui lá para a sala pastoral lá na igreja para atender, e aí chegou ela e essa senhora, né? Aí eu vi que elas chegaram assim bem, né? A empregada sorrindo. Falei: não deve ser nada ruim, né? Deve ser coisa boa, né? Aí quando a gente sentou para conversar, ela me falou assim: pastor, é o seguinte, eu estou aqui por causa dela. Porque é o seguinte, eu já tive várias faxineiras no meu consultório, mas eu nunca tive uma faxineira como ela. Pastor, ela pega uns 3, 4 ônibus circular para poder chegar no trabalho. Ela sempre chega pontual, ela não atrasa. Ela faz o trabalho muito bem feito e sempre sorrindo. E um dia a felicidade dela me perturbou. Ela falou nessas palavras. Porque eu fiquei pensando assim: pastor, eu sou médica, tenho um ótimo emprego, tenho um excelente salário, moro num lugar bacana aqui, né? Mas eu não tenho o sorriso que ela tem. Eu não tenho a alegria que ela tem. E aí eu perguntei para ela assim: por que você é tão feliz assim? Ela falou assim: por causa de Jesus e da minha igreja. Aí eu falei para ela, então eu quero ir na sua igreja. Aí ela me falou, pastor, que eu não podia ir na igreja dela, que a igreja dela era na favela, que eu tinha que vir nessa igreja aqui, que era dos doutores.
Entende? Naquela faxineira existia uma pessoa semelhante a Daniel, de um espírito que excelente, que leva a religião para o que faz, que leva os valores para o que faz. Daniel era um homem de espírito excelente. No capítulo 6, Daniel tem que fazer a escolha. Ele agora já não está mais na Babilônia, ele está na Medo-Pérsia, né? E aí a gente aprende uma coisa nesse capítulo 6. Cuidado com quem gosta de ficar bajulando você. Pessoas bajuladoras nunca querem o seu bem, elas querem só o bem delas. O rei Dario estava lá todo empolgado com aqueles conselheiros bajuladores que falaram para ele: ó rei, o senhor é demais, a gente deveria fazer um decreto aqui para todo mundo só adorar o Senhor, só orar ao Senhor durante 30 dias. Por quê? Porque eles queriam derrubar Daniel. E eles deram uma vasculhada na vida de Daniel. Daniel, queridos, não era um pastor, ele não era um religioso de ofício. Daniel era um estadista. Ele foi primeiro-ministro, vamos assim dizer, da Babilônia e da Medo-Pérsia. Ele era um homem de negócios, ele era um homem do reino, que também era profeta. Então as pessoas deram uma vasculhada nas negociações de Daniel e não acharam nada, estava tudo limpo, tudo certo. E aí eles falaram: a gente não vai conseguir derrubar Daniel, a não ser pela lei do Deus dele. E aí eles foram lá, bajularam o rei Dario, para que ele fizesse um decreto, para que morresse quem não ajoelhasse ou não orasse a ele durante 30 dias, e fosse orar a outros deuses. E Daniel, que tinha o hábito de orar constantemente, todos os dias, com as janelas abertas, voltado para Jerusalém, foi e fez como ele sempre fazia. Logo os sábios viram, denunciaram Daniel, e ele foi parar lá na cova dos leões. E você sabe o fim da história. Os leões ficaram quietinhos lá, Daniel foi salvo, o rei Dario mandou ele sair e jogou todos aqueles sábios lá dentro da cova dos leões. E aí os leões não ficaram quietinhos. Daniel, a vida toda, fez boas escolhas. O Daniel da cova dos leões, queridos, não é mais o jovem Daniel de 16, 17 anos, lá do capítulo 1. Aqui no capítulo 6, Daniel já tinha por volta de 87 anos. Tá certo? Ou seja, não importa o quanto a gente viva neste mundo, a gente precisa estar fazendo boas escolhas. Escolhas de acordo com a vontade de Deus, para que a gente seja o quê? Luz. E já mais no final da vida de Daniel acontece uma coisa muito interessante. E eu gostaria de começar a concluir aqui com essas duas características que Daniel tinha e que eu acredito que você também precisa ter hoje. Não importa se você é jovem como Daniel do capítulo 1, ou se você já é idoso como Daniel do capítulo 6, são duas características que você precisa ter na sua vida. No capítulo 9 do livro de Daniel, no verso 1 e 2 diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O que Daniel entendeu aqui? E por onde ele entendeu? Pelos livros, pela profecia. Daniel entendeu claramente o tempo em que ele vivia. E ele entendeu que os 70 anos estavam chegando ao fim, e era a hora de clamar a Deus para que o povo de Israel pudesse voltar do cativeiro da Babilônia para Jerusalém. Em teologia, nós chamamos isso aqui de consciência escatológica. Escaton é fim, logia, estudo do fim. Então, ou seja, é uma pessoa que tem consciência do tempo que vive. Jesus, nos dias dele, ele disse para as pessoas: olha, vocês quando olham para o céu e vê o céu avermelhado, dizem, vai chover ou vai fazer frio, e assim acontece. Vocês conseguem ler os sinais no céu, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos.
Porque o povo no tempo de Jesus não estava reconhecendo e vendo que ele era o Messias prometido, aquele que devia de vir ao mundo. Queridos, nós precisamos cultivar esta consciência do tempo em que vivemos. Você compreende pelos livros, pelas escrituras, o tempo em que vivemos hoje? Quando você lê Mateus capítulo 24, que Jesus fala da destruição de Jerusalém e do fim dos tempos, você vê claramente por ali que nós vivemos próximo ao cumprimento final do fim dos tempos, que antecede a volta de Jesus. Consciência escatológica, consciência do tempo em que vivemos, não pode ser confundido com especulações escatológicas, com especulações de profecias. O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente não vai aprofundar nisso aqui, mas só para você ter uma ideia. Toda profecia bíblica pode ser interpretada pela própria Bíblia, e não por especulações. Vou te dar um exemplo de especulação. Quando você pega, por exemplo, Daniel, capítulo 8, que ele fala, da luta lá, do bode, do carneiro, que tinha 2 chifres, e vem lá o que tem um chifre só no meio da testa, e quebra os 2 chifres do outro, e tal. O texto diz quem é. O texto diz que aquele carneiro com 2 chifres é a Medo-Pérsia, e que aquele chifre notável entre os olhos do bode é o primeiro rei da Grécia, falando de Alexandre o Grande. O que é uma especulação escatológica? Especulação é o seguinte: os mais velhos aqui, lembram quando houve o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos? Então, aí eu vi alguns pregadores, na época, pregando assim: não, porque as Torres Gêmeas eram os 2 chifres do carneiro, e o avião que bateu era o chifre do bode. Isso é especulação. Mas isso é até bizarro, Então, mas tem algumas coisas que não são tão bizarras e que às vezes enreda as pessoas do mesmo jeito. Por exemplo, quando eu fui pastor em uma determinada igreja aí, eu tinha um ancião que ele ocupava uma função muito importante no exército brasileiro. Ele tinha uma alta patente e ele era um dos responsáveis pelo estudo de cenário de guerra para o país, nas fronteiras do país. E ele também é um estudioso de profecia, e eu aprendi uma coisa muito importante com ele, e muito correta. Ele um dia falou assim para mim: Luciano, sabe o que eu vejo às vezes acontecer na igreja? A profecia, ela diz o que vai acontecer, mas ela não diz como vai acontecer, e nem quando, com exceção de uma profecia de data, como foi a de 1844. Então, o que acontece? A gente pode visualizar um possível cenário para a profecia se cumprir, mas eu não posso, por exemplo, ele falando, no exército, eu não posso pegar um possível cenário de guerra e dizer, vai ser dessa forma. Seria uma irresponsabilidade da minha parte, e eu colocaria em risco a vida de muitas pessoas. E ele diz, a mesma coisa na igreja, Luciano. Nós não podemos pegar um possível cenário de como a profecia vai se cumprir e dizer que vai ser assim. Porque aí, quando não é assim, nós caímos em descrédito, e a profecia, que não tem nada a ver com a minha especulação sobre um cenário, leva o descrédito junto. Daniel não era desse tipo, querido. Daniel era um homem sério, um homem de oração. Ele entendeu pelos livros, ele viu as coisas acontecendo, ele fez e entendeu, é hora de voltar para Jerusalém. E aí ele faz a oração do capítulo 9. E aí na oração do capítulo 9 aparece uma segunda característica de Daniel que nós precisamos cultivar. E eu vou terminar com ela. E eu considero ela uma das mais importantes. No capítulo 9, no versículo 23, diz assim: no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim. É o anjo falando com Daniel aqui. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar. Porque você é o que, Daniel? O que diz o texto aí? Você é muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Daniel
tinha em sua mente 2 sensos muito importantes: o senso do tempo que ele vivia e o senso de que ele era amado por Deus. Eu pergunto para você, desbravador, você acredita e sente que é amado por Deus? Vocês, queridos pais e amigos dos desbravadores, você acredita que você é amado por Deus? Quando nós compreendemos que somos amados por Deus, isso muda muita coisa na vida da gente. Jesus disse o seguinte para os discípulos dele: novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Por que é novo o mandamento? Porque Jesus mudou a referência. Antes o mandamento dizia: ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora Jesus está dizendo: não é para você amar o próximo como a ti mesmo, é para você amar o próximo como eu amo você. A maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, no clube, na igreja, na família, revela que percepção nós temos de Deus. Quando nós temos uma clara percepção de que Deus nos ama e de que Ele é misericordioso conosco, nós também conseguimos ser misericordioso com os outros, e nós também conseguimos amar os outros, porque nós somos amados primeiro. Nenhum de nós podemos dar o que não temos. Por que Daniel conseguiu amar os sábios da Babilônia quando eles queriam o mal dele? Teve coisas que Daniel fez que salvou a vida dos sábios, que foi bênção para eles. Porque Daniel sabia que ele era amado por Deus desde o princípio. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Só que juiz na sua cabeça não é a mesma coisa que era juiz na cabeça de Daniel. Quando eu falo juiz, você pensa em alguém que dá sentença, alguém que pune, alguém que manda prender, por exemplo. Para Daniel não, juiz era aquele que libertava, era aquele que defendia. Lembra do livro de Juízes na Bíblia? Eram os defensores de Israel. Quando Israel estava oprimido, Deus levantava um juiz para libertar o povo de Israel. Daniel sabia que Deus era o seu juiz, Deus era o seu defensor, Deus era o seu libertador, e que ele era amado por Deus. E por isso Daniel fez boas escolhas em sua vida. E por isso Daniel se dedicava à oração, ao estudo dos livros, das Escrituras, para ele compreender a vontade de Deus na vida dele, para ele andar de acordo com a vontade de Deus. Daniel é luz até hoje, mesmo depois de ter morrido, porque ele fez escolhas boas em sua vida. Ele escolheu em primeiro lugar servir a Deus e fazer a vontade dele. Querido desbravador, desbravadora, que essa declaração que você faz, cada abertura de clube, não seja uma coisa da boca para fora em sua vida, que isso seja uma verdade. Servo de Deus e amigo de todos. Que você seja uma bênção para os seus companheiros de clube, e que você seja uma bênção em qualquer lugar por onde você passar, hoje e sempre. Que você seja uma bênção na vida dos seus pais, que você seja uma bênção dentro da sua casa, que você seja uma bênção na escola que você estuda, que você seja uma bênção onde você trabalha, que você brilhe por Jesus, que você seja a luz do mundo. Que Deus abençoe a vocês. Amém. Convido a igreja, nesse louvor final, a ficar de pé, para que todo esse estudo, a abrir a palavra de Deus, se isso tocou o seu coração, se você deseja brilhar por Jesus, ter um espírito excelente, onde quer que você esteja,
Cante com fervor esse louvor ao nosso Deus. Brilhe por Jesus. Eu quero convidar os desbravadores para voltarem aqui para frente. Virem todos aqui, por gentileza. Estava comentando com o Jackson ali, né, ao lado ali com o Marcelo. Essa música Brilha, Jesus me faz voltar no tempo. 1988. Eu tinha 14 anos de idade. Congresso Brilha Jesus em Poços de Caldas. Lembro lá do pastor Arthur Marsque, que era o JA da União, o pastor José Maria Barbosa. Lembro das pregações que foram momentos que me ajudaram na minha vida. Começando ali, eu tinha acabado de ser batizado na igreja e me ajudou muito a fazer escolhas, né? E pedi a Deus para que, de alguma forma, eu pudesse seguir por esse caminho de brilhar por Jesus. Queridos desbravadores e desbravadores, que vocês possam brilhar por Jesus, como vocês cantaram agora, em todos os momentos da vida de vocês. Quero convidar a igreja, já estão em pé, vamos fechar os olhos neste momento e vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesta noite, para celebrarmos, ó Deus, o início das atividades do Clube Raios de Sol. Te louvamos, Senhor, pela existência deste clube, na vida desta igreja e de cada família que aqui está. Que o Senhor, ó Deus, siga abençoando estes desbravadores. Que o Senhor os ajude, ó Deus. Eles estão na fase da vida onde se tomam as maiores decisões da vida. Eles precisam decidir entregar a vida ao Senhor ou não. Daqui a pouco, alguns também vão precisar decidir o que vão ser da vida, a profissão que vão escolher. E mais à frente vão decidir se vão se casar ou não.
São decisões muito importantes, ó Deus, que tomamos quando temos pouca experiência de vida. Mas que eles possam ser como Samuel, ó Deus. Que eles possam dizer para o Senhor: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Senhor guiando, ó Deus, as decisões deles, as decisões serão para a felicidade deles, para a felicidade de sua família e para a honra e glória do teu nome nesta terra. Que o Senhor os abençoe, ó Deus. Que o Senhor ouça as orações que eles lhe fazem. Que o Senhor ouça o clamor que há no coração deles. E que o Senhor possa dar a eles a certeza, como o Senhor deu a Daniel, de que eles são muito amados pelo Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los. Que o Senhor também abençoe esta igreja e que ela continue cooperando e ajudando a estes desbravadores. Que o Senhor abençoe a família deles, que possam também continuar cooperando e ajudando a caminhada e a jornada de fé destes meninos e meninas. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Antes que você saia, nós temos 2 recadinhos. E em nome do Clube Desbravadores da igreja, nós agradecemos a sua presença. Aos desbravadores, continue aqui à frente, que nós vamos fazer uma linda foto. E a igreja, nós temos no dia 19 de fevereiro, nós começamos os 10 dias de oração. E isso, em especial, no dia 21, nós vamos ter 10 horas de jejum. E o Clube Raios de Sol vai estar aqui, participando, todos lindos com esse uniforme. E nós vamos fazer uma linda programação com a igreja. E você é o nosso convidado, é o convidado do Clube Desbravadores. E no dia 28, anota aí na agenda, dia 28, nós começamos o Desbravador por um dia. E aí, desbravadores, vocês já sabem o que tem que fazer. O que tem que fazer? Trazer um amigo para conhecer essa linda igreja, esse lindo clube. E se você tem um filho, um sobrinho, alguém que queira participar, traga ele nesse dia, que vai ser uma festa muito linda aqui na nossa igreja. E também, no dia 28, nós vamos começar as matrículas do clube. Então, traga aquela criança que você conhece para fazer a matrícula, para participar desse exército que é muito bonito de ver. Nós agradecemos você. Tenha uma boa semana, que o Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida e vamos em paz. Amém.